Tantos são teus afazeres que te esquece de Jesus. Despreza o estudo e oração, ou estarias prontos e repleto de emoção, se tu hoje encontraste com Jesus. É real teu desejo vê-lo voltar, tua ceia por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procuraste esconder devido a algum pecado que não queres submeter, que hoje comigo perecer. É real teu desejo vê-lo voltar, tua ceia por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém. Boa noite para os irmãos que eu não cumprimentei ainda. Que Deus abençoe cada um de vocês. O Espírito Santo possa ajudar vocês a compreender a mensagem. Eu também queria cumprimentar aqui os irmãos e amigos que nos assistem também através do YouTube. Que Deus abençoe vocês também ricamente. Nós vamos continuar abrindo a palavra de Deus num texto muito conhecido. Provérbios 22 e o capítulo 6. Provérbios 22, capítulo 6. Aqui traz uma passagem muito conhecida. Nós conhecemos ela de cor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
Quando nós lemos esse versículo, o que nós lembramos? Que a mensagem vai ser sobre educação de criança, não é? Mas hoje vai ser diferente. O tema de hoje é o preparo dos 12. E está baseado aqui no capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos. Aqui vem nos mostrando o seguinte: para a tarefa de levar avante sua obra, Cristo não escolheu os doutos ou eloquentes do sinédrio judaico ou do poder de Roma, passando por alto os ensinadores judaicos cheios de justiça própria. O mestre por excelência escolheu homens humildes, iletrados, para proclamarem as verdades que deviam abalar o mundo. Quando nós lemos aqui essa frase, nós já entendemos que todos nós, quando conhecemos Jesus, nós chegamos no reino espiritual como crianças. Nós vamos ser o quê? Reensinados. E é por isso que eu li esse texto. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Então, esse texto, ele tem várias conotações, né? Ele se propôs preparar e educar estes homens para dirigentes de sua igreja. O interessante é que o texto aqui traz duas palavras interessantes. A palavra preparar e educar. O interessante é que o dicionário diz assim, ó, lá tem vários significados, mas eu peguei um que fica mais parecido. Aqui fala assim, ó, preparar significa pôr em condições adequadas para atividade posterior. Então, Jesus, naquela época, ele tinha a oportunidade de pegar as pessoas que já eram doutoras, que já conhecia toda a palavra de Deus, mas ele não pegou elas, porque eles eram cheios de justiça própria. Eles não estavam humildemente preparados para ser ensinados como uma criança é ensinada. Então ele escolheu ali homens humildes, iletrados, e aí ele preparou eles para atividades posteriores. O interessante também é que outra palavra-chave aqui é educar. O dicionário diz assim, ó, a palavra educar vem do latim, que significa conduzir para fora ou direcionar para fora. O significado do termo traz o sentido de preparar as pessoas para o mundo, ou seja, conduzi-las para fora de si mesmas, mostrando as diferenças que existem vivendo em sociedade. Então Jesus pegou ali os discípulos iletrados, humildes, e preparou eles para que eles pudessem fazer um trabalho posterior, porque Jesus morreria e ele precisava deixar ali na terra os seus discípulos. Então, ele educou os discípulos, preparando eles para viver no meio da sociedade, e conduziu eles nos seus ensinamentos para que eles pudessem ir para fora. Ou seja, nós devemos receber aqui os ensinamentos da palavra de Deus e não ficarmos aqui dentro. Nós temos que ir para fora, transmitir a mensagem que Jesus quer que nós transmitimos. Eles, por sua vez, deviam educar outros e enviá-los com a mensagem evangélica. Está vendo? Jesus educou os discípulos e eles deviam educar outros para ir avante com a mensagem evangélica.
para que pudessem ter sucesso em sua obra, deviam eles receber o poder do Espírito Santo. Não pelo poder humano ou humana sabedoria devia o Evangelho ser proclamado, mas pelo poder de Deus. Ou seja, sem o poder do Espírito Santo, ninguém consegue fazer nada. A introdução da lição da Escola Sabatina de sábado, ali vem trazendo alguns comentários, falando que muitos professores, eles ensinam Bíblia, como se estivessem ensinando um livro qualquer. E aí eles não conseguem adquirir a sabedoria e nem o significado que a palavra de Deus tem. E assim eles tratam a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Então, sem o Espírito Santo, nem os discípulos e nem cada um de nós vamos conseguir fazer nada na obra de Deus. Por 3 anos e meio estiveram os discípulos sob a direção do maior professor que o mundo já conheceu. O maior professor que o mundo já conheceu, ele só tem um nome: Jesus Cristo. Ainda que todos os professores do mundo fizessem doutorado, pós-doutorado, eles não chegariam nem aos pés de Jesus. E olha os métodos que Jesus usou. Por associação e contato pessoal, Cristo preparou-os para seu serviço. Por associação e contato pessoal, Jesus preparou os discípulos para o serviço. Dia a dia caminhavam ao seu lado, conversando com ele, ouvindo suas palavras de ânimo aos cansados e quebrantados, e vendo a manifestação de seu poder em favor dos doentes e sofredores. Então foi assim que Jesus ensinou os discípulos, caminhando com eles, andando com eles, conversando com eles. Enquanto Jesus curava as pessoas, aliviava as pessoas, os discípulos estavam ali observando e aprendendo como fazer. Às vezes, ele os instruía assentando-se entre eles junto às montanhas. Outras vezes, junto ao mar, ou andando pelo caminho, lhes revelava os mistérios do reino de Deus. Onde quer que houvesse corações abertos para receber a divina mensagem, ele desdobrava as verdades do caminho da salvação. E nisso os discípulos iam fazendo o quê? Aprendendo a como lidar em cada situação com as pessoas. Hoje nós não temos mais Jesus pessoalmente conosco, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo, que foi prometido e foi dado a cada um de nós. E assim ele consegue nos instruir através do estudo e da prática da palavra de Deus. Não mandava que os discípulos fizessem isto ou aquilo, mas dizia: segue-me. Eu lembro muito bem, quando o irmão começou a estudar comigo, ele me fez uma pergunta simples: você quer aprender? E eu disse sim. Aí ele me ligava e falava assim: hoje tem visita. Ele me perguntava se eu queria ir, não. Hoje tem visita, e eu ia. Hoje tem estudo, e eu ia. Hoje tem isso, e eu ia. E foi assim que, o pouquinho que eu sei, eu aprendi. Então é assim que Jesus ensinou os discípulos. Ele nunca disse para os discípulos: vão, enquanto eu vou ficar aqui descansando um pouquinho. Não. Ele sempre ia na frente e falava: segue-me. Em suas jornadas através dos campos e das cidades, levava-os com ele para que pudessem ver como ensinava o povo. Viajavam com ele de um lugar para outro. Tomavam parte nas suas frugais refeições. E com ele estiveram algumas vezes famintos e não raros cansados. Estiveram com ele nas ruas apinhadas, junto ao lago e no solitário deserto.
viram-no em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos dos ensinamentos de Jesus, os discípulos presenciaram. E assim eles foram aprendendo. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia também em Marcos, capítulo 3, o versículo 13 e 14. Marcos 3, 13 e 14. O subtítulo aqui traz a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Então no versículo 13 e 14, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que com ele mesmo quis. Depois subiu ao monte e chamou os que com ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar. Então, antes de Jesus enviar os discípulos a pregar, o que ele fez? Ele preparou, ele educou, aí depois ele mandou eles pregar. O interessante é que foi na ordenação dos 12 que se deram os primeiros passos na organização da igreja, que depois da partida de Cristo devia levar avante sua obra na terra. Então, os 12 apóstolos, depois que Jesus, ou melhor, a hora que ele chamou os 12 apóstolos, ele já estava ali organizando a sua igreja, organizada, com apenas 12 apóstolos. Ele tinha mais discípulos? Tinha, mas ele escolheu 12 para andar ao seu lado, para acompanhar e para aprender mais de perto. E assim eles continuaram a obra. A respeito desta ordenação, diz o relato: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. Considerai a tocante cena. Vede a majestade do céu, tendo em torno os 12 por ele escolhidos. Logo o separara para a obra que lhes designou. Por meio desses débeis instrumentos, mediante sua palavra e espírito, ele se propôs colocar a salvação ao alcance de todos. Então, através dos 12 apóstolos e através do Espírito Santo e sua palavra, Jesus colocou a mensagem na mente e no coração deles, para que eles pudessem dar continuidade à obra. Mas olha que coisa interessante, Jesus morreu, os apóstolos morreram, e nós hoje estamos no lugar deles, com a mesma incumbência de levar avante o evangelho que Jesus veio nesse mundo pregar. Então cada um de nós tem uma incumbência. Você não precisa saber ler para pregar o evangelho, não precisa saber cantar, você só precisa ter uma mente e um coração disposto a aprender, que aí Jesus vai te ensinar. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma irmã em Belo Horizonte que a gente fazia trabalho missionário junto, o nome dela era Alverina. Ela veio da roça para a cidade, e ela falou para mim assim, ó, meu pai nunca deixou nós ver televisão, tirou nós da escola cedo, para a gente não aprender a escrever carta para namorado. Então, quando eu vim para a igreja, eu não sabia ler. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Então, se cada um de nós estiver disposto a aprender de Jesus Cristo e a ser um instrumento, não importa o grau de escolaridade, não importa se você sabe ler direito, não importa. Você tem que ter uma mente e um coração disposto a aprender. Porque a irmã aprendeu a ler lendo a Bíblia. Quando ela entrou para a igreja, ela começou ali e Jesus ensinou para ela a ler. Então não foi um empecilho. Os discípulos deviam sair como testemunhas de Cristo para anunciar ao mundo o que dele tinham visto e ouvido.
Seu cargo era o mais importante dos cargos a que jamais homens foram chamados a fazer. Um discípulo de Cristo, ele tem um cargo mais importante do que o presidente do Brasil. Porque o cargo dele é ensinar pessoas, preparar e educar para o reino dos céus. Eles deviam ser co-obreiros de Deus na salvação de homens. Como no Velho Testamento, os 12 patriarcas ocupavam o lugar de representantes de Israel. Assim, os 12 apóstolos representam a igreja evangélica. Do mesmo jeito que os 12 apóstolos, eles representavam Israel, os 12 discípulos representavam a igreja evangélica naquela época. E hoje nós representamos a igreja de Cristo. Durante seu ministério terrestre, Cristo deu início à obra de derribar o muro de separação entre judeus e gentios, e apregoar a salvação a toda a humanidade. Então veja bem, os judeus consideravam os outros povos imundos e indignos da salvação. Por quê? Os oráculos de Deus foram dados para eles. E aí Jesus, durante seu ministério, ele já deu início derrubando barreiras. Embora judeu, Jesus comunicava livremente com os samaritanos, anulando os costumes farisaicos dos judeus com respeito a este desprezado povo. Jesus dormia sob o seu teto, comia a sua mesa e ensinava em suas ruas. Então Jesus, ele dormiu com os samaritanos, ele comia junto com eles, ele ensinava em suas ruas. E em tudo isso, os discípulos estavam ali aprendendo, porque os discípulos também eram quem? Eles eram judeus. E foi difícil para eles quebrar a barreira que existira, o muro de separação. Foi difícil. E eles foram acompanhando Jesus ali, anulando, quebrando barreiras e abrindo novos horizontes para o Evangelho. E assim o Evangelho foi crescendo. O Salvador ansiava por desdobrar aos discípulos a verdade referente à demolição da parede de separação entre Israel e as outras nações. A verdade de que os gentios são co-obreiros dos judeus e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, segundo Efésios 2, no versículo 14 e no capítulo 3, versículo 6. Essa verdade foi revelada em parte quando ele recompensou a fé do centurião de Cafarnaum. Vocês lembram a cena do centurião? Quando ele foi ali pedir ajuda para Jesus, que o seu servo estava doente, e Jesus fez menção de ir com ele, e ele falou: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu também tenho soldados que recebem ordens, e eu falo com ele: vai, e eles vão. Vem, e eles vêm. Então, se o Senhor falar, ele vai ser curado. E Jesus virou a multidão e falou assim: eu nunca vi fé igual a essa aqui. Então, e os discípulos acompanhando essas cenas. E quando pregou o Evangelho aos habitantes de Sicá, isto foi ainda mais plenamente revelado por ocasião de sua visita à Fenícia, quando curou a filha da mulher cananeia. Vocês lembram? Jesus andando com os discípulos e a mulher cananeia pedindo: Jesus, tem misericórdia. E os discípulos falando: manda essa mulher embora. E na conversa, ela falou assim: não, os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa. E ali Jesus só quebrando barreiras. E os discípulos aprendendo.
E nós também temos que aprender muito com esses episódios, de não fazer acepção de pessoas, não fazer julgamento sem conhecer as pessoas. Nós temos que aprender muito. Essas experiências ajudaram os discípulos a compreender que entre aqueles a quem muitos consideravam como indignos da salvação, haviam almas famintas pela luz da verdade. Então, do lado de fora da igreja, existem muitas pessoas famintas pelas verdades da palavra de Deus. E nós devemos pedir a Deus sabedoria para não fazer acepção de pessoas. Muitas vezes nós pensamos, mas se eu for ali e alguém me vê ali, vai pensar coisa má de mim. Mas nós não devemos ficar pensando isso, devemos ir e ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Assim buscou Cristo ensinar aos discípulos a verdade de que no reino de Deus não há fronteiras territoriais, nem castas, nem divisão, que eles deviam ir a todas as nações, levando-lhes a mensagem do amor do Salvador. Todas as nações, não importa, todas as nações, todas as pessoas, não importa cor, raça, não importa se elas estão bebendo, se elas estão fumando, é obrigação nossa. Se eu me considero um cristão, é obrigação minha levar a mensagem com a intenção de ajudar essas pessoas. Havia nesses primeiros discípulos frisante diversidade. O interessante é que eu também olhei no dicionário o que significa diversidade, e lá fala assim, é tudo aquilo que apresenta diferenças entre si. Tudo aquilo que apresenta diferenças entre si. Então nós vemos aqui que aqui existem várias pessoas, e nós temos diferenças, cada um pensa de um jeito. Um tem paciência, tem muita paciência, o outro não tem paciência nenhuma. O outro, ele tem facilidade de sorrir, o outro já é cara fechada, igual eu. E nós devemos aprender. Então, nos primeiros discípulos, havia diversidade. Eles deviam ser ensinadores do mundo e representavam amplamente variados tipos de caráter. Para conduzir com êxito a obra para a qual haviam sido chamados, esses homens, diferindo em características naturais e em hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimentos, pensamentos e ação. Então todos nós, igual os discípulos, nós devemos chegar na unidade de sentimentos, de pensamentos e ação. Ou seja, nós devemos ter paciência uns com os outros. Existem alguns que não comem carne, quer comer só verdura. Eu tenho que ter paciência, porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Esta unidade Cristo tinha por objetivo assegurar. Para alcançar este fim, ele procurou mantê-los em união consigo próprio. Então foi por isso que Jesus andou com eles 3 anos e meio. Para quê? Para alcançar este objetivo. Ensinar para eles que eles deviam ter a unidade de sentimento, de pensamento e de ação.
Porque no mundo onde eles estavam e nós estamos, existem pessoas de todos os tipos. Existem pessoas que nós vamos pregar para elas apenas com o nosso testemunho. E existem pessoas que não adianta você falar nada para ela de Bíblia. Porque talvez ela não vai acreditar e não vai entender. Mas ela vai olhar para a sua vida e vai acreditar que existe um Deus. Por quê? Talvez ela já conheceu você e conhecia a sua vida passada. E agora ela vê você no presente, transformado pela graça de Deus. E você é um testemunho para ela. Então, o mundo do passado de hoje, existe diversidade de pessoas. A responsabilidade que ele sentia em sua obra por ele é expressa em sua oração ao Pai. Lá em João 17, no versículo 21 a 23. Vamos lá, João 17, é um texto conhecido, mas vamos ler. João 17, (20 a 23). Aqui fala assim, ó. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amaste, como também amaste a mim. Como que eu vou alcançar esta unidade? Através do estudo da palavra de Deus, da oração, do jejum e através de sacrifício. Quando você acorda mais cedo para você ler a Bíblia, você está fazendo um sacrifício, mas um sacrifício agradável. Se você não tem o costume, comece a fazer devagarzinho. Quando eu vim para a igreja, eu não gostava de ler. Eu tomei gosto pela leitura quando comecei a estudar a Bíblia. O irmão que estudou comigo, ele era tão sábio que ele me dava livrinho assim, aqui ó, fininho, aí eu lia. Me dava mais grossinho, eu lia. Aí quando pensa que nós, eu estava lendo o livro dessa grossura. Então é através da comunhão, da leitura, que nós vamos chegar à unidade que Jesus quer. Aí nós vamos ter paciência uns com os outros, ter paciência com as pessoas lá fora. Nós vamos saber testemunhar de várias formas, porque nós vamos estar em unidade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus e com Jesus. E Ele vai nos orientar. Com esse aqui você vai agir assim. Com aquele ali você vai agir desse jeito. Com aquele lá você vai ficar calado, não vai falar nada. Deixa ele ver sua vida. Deixa ele ver seu testemunho. Sua constante oração por eles era que fossem santificados pela verdade. E ele orou com segurança, sabendo que um decreto da parte do Todo-Poderoso tinha sido feito antes que o mundo tivesse vindo à existência. Sabia que o evangelho do reino devia ser pregado a todas as nações para testemunho, que a verdade amada com a onipotência do Espírito Santo seria vitoriosa na batalha contra o mal, e que a bandeira sangrenta um dia haveria de triunfar sobre seus seguidores. E nós sabemos que a obra de Cristo, ela triunfou, e ela continua triunfando. E Jesus conta conosco, para nós dar continuidade à missão. A missão que Ele comissionou aos seus discípulos.
Muitas pessoas já passaram por aqui. Muitas pessoas hoje estão dormindo esperando Jesus. E nós devemos dar continuidade na pregação do Evangelho. Aproxima-se o término do ministério terrestre de Cristo. E reconhece ele que logo precisaria deixar que seus discípulos levassem avante a obra, sem sua pessoal supervisão. Procurou encorajá-los e prepará-los para o futuro. Não os enganou com falsas esperanças. Como num livro aberto, leu o que devia acontecer. Nós sabemos que Jesus falou para os discípulos: olha, eu vou morrer. E eles não compreendiam. Eles só compreenderam quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Depois de muito tempo que eles foram compreender, que os seus olhos foram abertos. Jesus falou para eles: olha, para vocês me seguirem, vocês vão ter dificuldade. É diferente dos evangelhos que pregam aí fora, né? Venham para cá que você vai ganhar uma bênção. Eu já testemunhei isso. Eu já passei em algumas igrejas. Vem para cá e dá uma oferta de tanto que você vai ganhar tanto. Mas Jesus, ele nunca escondeu nada. Vocês vão me seguir, ser meus seguidores. Vocês vão morrer por mim. Vocês vão ter aflição. Mas ele encorajou os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer, se vocês estiverem em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, o desejo de Deus é que nós continuemos no caminho. Não importa se você caiu hoje, levanta e anda. Jesus, ele está nos comissionando. Levanta e anda. É igual ele disse para o paralítico, quando ele chegou no tanque de Betesda. O paralítico falou assim: olha, mas quando eu vou entrar na água, não tem ninguém que me coloca. Então, se você cair, levanta, pede perdão e continua o seu caminho. Continua na comunhão com Deus, que o Espírito Santo vai te dar força para vencer. Com esse pensamento eu quero convidar os irmãos para ficar de pé, para nós fechar com a palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o Teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua bondade e misericórdia. O Senhor não nos deixou sozinho. O Senhor enviou Jesus Cristo, que andou nesse mundo, discipulou os discípulos, deixou a Tua palavra para nós. Nos ajuda, Senhor, ter força, ter coragem, para poder ler Tua palavra e colocar em prática. Continue conosco, em nome de Jesus, amém.